O autor da carta aos Hebreus faz uma meditação sobre o Salmo 94. O Salmo 94 é um convite ao louvor de Deus, mas, num certo ponto, ele medita também sobre a dureza de coração do povo de Deus no deserto. E Deus então diz: 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Então o Salmo se refere ao fato de que aqueles que no deserto, em Massa e Meriba, fecharam o seu coração, apesar de terem visto as obras de Deus, apesar de todos os prodígios realizados por Deus para libertar o seu povo da escravidão no Egito, eles duvidaram, eles se rebelaram contra Deus, eles fizeram pouco caso de todo o bem que Deus lhes confiava. Então Deus lhes promete que esses não entrarão na terra prometida. Por isso, os 40 anos de peregrinação no deserto. Não porque a distância entre o Egito e a Palestina, a Terra Santa, fosse tão grande assim. Mas esses 40 anos foram um tempo de purificação por causa da rebeldia, por causa da dureza de coração daquelas pessoas. Então Deus promete que eles não entrarão na terra, eles não possuirão a terra prometida, enquanto aquela geração perversa, enquanto aquela geração ingrata não morrer. Eles vão perecer no deserto, aquele povo será purificado. Por isso Deus diz: não entrarão no meu repouso prometido. Mas o autor da carta aos Hebreus, fazendo uma espécie de lécio divina, uma leitura orante desse Salmo 94, aplica a nossa situação atual. Nós somos como peregrinos caminhando neste mundo rumo à pátria definitiva no céu. Esse é para nós um tempo de purificação, e para quem ouvir hoje a voz do Senhor, Ele promete o repouso. Mas para quem fecha o seu coração, Ele diz: não entrarão no meu repouso prometido. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Então, o autor da carta aos Hebreus diz: cuidado, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Enquanto ainda se disser hoje, enquanto ainda nós estivermos vivos, nós temos tempo de fazer penitência, nós temos tempo de nos converter. Enquanto ainda se disser hoje. Mas cuidado, ele diz, para que o coração de vocês não se endureça pela sedução do pecado, que o coração de vocês não fique transviado pela incredulidade, porque esses
não herdarão o reino de Deus, não entrarão no repouso prometido. Animai-vos uns aos outros, dia após dia. Nós devemos nos animar e nos encorajar para permanecermos fiéis, para que o nosso coração não fique transviado, para que o nosso coração não se endureça. E nós aproveitemos o tempo que nos é dado para a nossa conversão, para recebermos o prêmio, a recompensa, esse repouso. E no Evangelho, ainda no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, a cura de um leproso. Jesus sente compaixão dele, que diz: se queres, tens o poder. Portanto, é um ato de fé. O leproso diz para Jesus: você pode, eu sei que você pode, se você quiser. E Jesus diz: eu quero. Purifica aquele homem, manda que ele não conte nada a ninguém, que ele ofereça o sacrifício prescrito pela lei, mas ele divulga o fato e Jesus já não pode entrar publicamente. Não só porque as pessoas queriam vê-lo, mas porque Jesus tocou no leproso. E alguém que tocava num leproso ficava impuro, segundo a lei. E, portanto, já não podia se aproximar das outras pessoas, assim como o leproso não pode se aproximar de ninguém. Com Jesus acontecia o contrário. Em vez de ele ficar impuro por ter tocado no leproso, o leproso é que ficou purificado. No entanto, como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então agora Jesus, que tocou no leproso, assume a condição do leproso. Assim como o leproso não podia entrar na cidade, Jesus também não pode. Ele assume o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. É ele quem nos purifica. O povo de Deus, lá no deserto, durante 40 anos, foi purificado na sua peregrinação pelo deserto para entrar na terra prometida. E é Jesus quem nos purifica pela sua palavra, pelos seus sacramentos, para nós podermos, curados de nossas enfermidades, entrarmos no repouso prometido no reino dos céus, do qual a Eucaristia é uma antecipação, é uma prefiguração. Então peçamos a Jesus que Ele que pode nos purificar, nos purifique, nós tenhamos a fé, o nosso coração não seja transviado pela incredulidade, uma fé como a daquele leproso. Peçamos a Ele que nos purifique, para que então nós possamos entrar no repouso de Deus, na alegria do céu. Amém.